No nosso quadro de entrevistas, nós estamos recebendo aqui na sede da DDE, Sérgio Bernardi, trabalhador do Instituto de Estudos Espíritas Allan Kardec. Seja bem-vindo, Sérgio, à nossa DDE. Obrigado. Hoje nós vamos falar um pouquinho de casa espírita. Casa espírita. Sérgio, vamos conceituar o que seria a casa espírita. A casa espírita é o fator material que nós temos como uma bênção para a gente se agrupar. A casa é o local da disseminação das ideias da doutrina, aonde a gente se congrega, aonde a gente vai para aprender e para ensinar. E quais são as características principais que precisa se ter em uma casa espírita? A casa espírita deveria ser mais atuante. Nós não queremos fazer nenhuma crítica, mas uma análise do que a gente vê em muitas casas, quando a gente vai fazer palestra pela região, e a gente vê um centro espírita fechado. A gente vê um centro espírita abrindo apenas meia hora, 40 minutos, 1 hora por semana, quando deveria estar com as portas abertas, pois a doutrina espírita nos exige muito. Nós não podemos ficarmos paralisados, ficar retidos quanto a horário, quanto a compromissos fora do centro. Se a gente assumiu uma postura quanto aos trabalhos doutrinários, mediúnicos, nós temos que manter esses trabalhos, não como obrigação, mas a gente tem que saber chamar as pessoas e estas aderirem à ideia e ficarem. Aderindo à ideia, elas ficam, porque nós temos visto muitos centros fechados, nós temos visto muitos centros abertos materialmente, mas fechados doutrinariamente, porque as pessoas, infelizmente ainda, temos muitos donos de centro. Infelizmente ainda a doutrina tem muitos donos de centro. E esses donos de centro têm o seu conhecimento X. Será que esse conhecimento X seria igual ao conhecimento Y? Não abre as portas, não abre a mente, não deixa as pessoas participarem. Só ele é que comanda. Isso é que está errado no centro. Já que você abordou essa questão, Sérgio, qual seria o compromisso da casa espírita com a obra de Kardec? Essencial, né? Com a obra de Kardec nós temos que divulgar. Nós somos os instrumentos de divulgação. Temos que estudar muito, buscarmos o elemento, imaginarmos, estudarmos e darmos sequência nisso, para a gente continuar o trabalho iniciado por Kardec. Aliás, Centro Espírita é uma escola, uma grande escola, onde a gente vai para aprender e vai para ensinar. É um grande hospital, onde a gente vai para se curar. Nós espíritas, não estamos lá para curar aquelas pessoas que chegam procurando, não. Nós somos enfermos, nós somos necessitados e nós precisamos da casa com este material. Material de cura moral, material de cura moral para nós, dirigentes, trabalhadores, participantes, enfim, o espírita. E como a gente poderia encarar o tríplice aspecto da doutrina espírita? O tríplice aspecto, nós vivenciamos ele o dia todo, em todas as atividades. Quando a gente está atendendo uma pessoa que perdeu um ente querido, e aí a gente mostra para ele que o ente querido não está morto, que o ente querido está vivo, baseado nas informações da mediunidade. E aí, mediunidade é científico, comprovando. Quando a gente está palestrando, quando a gente está estudando, a gente está filosofando. E quando a gente está fazendo tudo isso,
a gente está dentro do conceito religioso. Então, os tríplices aspectos estão presentes constantemente em todas as atividades. Não precisamos tentar separar. Nós temos ele e temos que mantê-lo com o nosso esforço, com a nossa busca, com a nossa dedicação, sem se preocupar se isso é filosófico, se isso é científico. Nós temos que trabalhar pela doutrina espírita, porque tem uma diferença muito grande. A doutrina espírita é bela, o movimento espírita é terrível. É verdade. Ah, a gente tem que buscar a coerência, né, Sérgio? Porque o movimento espírita é comandado por homens, e os homens são terríveis. Mas eu queria falar uma coisa. No centro espírita, que a gente começou a falar sobre o dono do centro, no centro espírita a gente deveria ter mais cuidado para com a doutrina, porque nós temos toda a bagagem que Kardec nos deixou à mão, e depois veio André Luiz, veio Emmanuel, e esse pessoal trouxe para a gente informações X, informações 1000, mas nós não estudamos. Outro fator preponderante na casa espírita, para a gente manter o movimento, nós temos que estudar esse pessoal, para a gente ter base espírita. Hoje nós vemos, não é crítica ainda, mas nós vemos uma miscelânea no centro espírita, quando a gente encontra projeciolista, que é uma boa cultura, é uma boa ciência, mas não dentro da casa espírita. Casa espírita que adota cromoterapia, adota pirâmide, pedras. Isto não pertence ao espiritismo. É tudo muito bom, muito válido, mas não dentro da casa espírita. Não é crítica, é apenas análise. Já que você está tocando nesse assunto, nós temos uma frase: a causa é maior do que a casa. Isso foi dito num congresso da USE São Paulo em 1992, e foi falada esta frase, e nós pegamos isto para reflexionarmos. E é tão profunda, porque o que a gente acabou de falar agora, do dono do centro, ele tem a casa como principal, quando nós deveríamos ter a causa como principal. É verdade. A causa espírita é maior que a casa. A casa é um instrumento. O que nós temos que trabalhar é para que a casa esteja sempre bem, porque a causa não depende de nós, a causa já está aí. A causa espírita foi programada por Jesus há muito tempo. Quer dizer, tudo que aconteceu, hoje a gente volta 2000 anos e a gente vê a casa do caminho. Que bom se todos os centros iniciassem como a casa do caminho, com aquelas pessoas simples, sem nenhum paramento, sem nenhuma terminologia, sem culto, sem imagens, sem paramentos normais que a gente tem visto. Simplicidade dos centros espíritas nós temos que ter. Por isso que a causa é maior que a casa, porque a causa vem lá de cima. Nós só somos instrumentos aqui para tocarmos a casa. A causa vai continuar, mesmo que a nossa casa feche, a causa continuará. Então é isso que a doutrina espírita exige de nós. O cuidado nosso para entendermos o significado das coisas que vêm lá de cima, para a gente não se deixar levar por coisas circunstanciais daqui, coisas que a gente se perde até, porque alguém está fazendo de um jeito, eu quero fazer também. Alguém está fazendo daquele jeito, eu quero fazer também. Não é assim, porque a gente se perde. E a se perder, a gente vai entrar no que muitas coisas, até elevando
elevando o teor do comentário, como o cristianismo se perdeu, com muitos penduricalhos. Vamos fazer assim, vamos fazer, você vai ser de amarelo, você vai ser de branco, você vai ser roxo. Os dogmas, né? Os dogmas. Para a gente entender que a causa ultrapassa os limites materiais de uma casa espírita. A gente trazer o espiritismo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Nós temos que fazer isso. O cuidado, porque aí a gente entra no entendimento assim. Jesus abriu aquele ponto de luz, confiou para a gente cuidar, e nós não somos donos, somos instrumentos, somos participantes. Não podemos nos apegar ao poder. Eu sou o presidente e vou ser presidente e não aceitarei. Nos perdemos com isso, porque a gente passa, a casa fica. A casa passa, a causa fica. Exatamente. Isso aqui é. E sabemos também, né, que o espiritismo é para os espíritas. Para os espíritas, e com uma diferenciação. Precisamos descobrir o espiritismo para os vivos, não só para os mortos. O espiritismo é para os vivos. Nós temos que trabalhar incessantemente para atender a necessidade do povo, a necessidade moral, física, material. Não é dando sopa que nós vamos conseguir, mas dando guarida a essas pessoas, dando sustentação quando ela chegar com aquele problema dela que ela acha que é o maior problema, e para ela é mesmo, e diante de um novo entendimento nosso, a gente fala assim: está tudo certo, meu irmão, Deus não erra, para ele é uma grande ajuda. Então é isso que nós temos que fazer. Não espiritismo só para mexer com os mortos, espiritismo para atender o vivo. Os mortos já continuam vivos também, né? Mas é isso que a gente tem que ter, esse cuidado para ficarmos dentro desses parâmetros. Atender, socorrer, amparar, pois foi Jesus que fez assim, foi Jesus que nos ensinou assim. A Casa Espírita está aí para nos ajudar nesse aspecto. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui hoje na DDE, nos ajudando a divulgar a doutrina espírita. Eu que agradeço essa oportunidade de ouro, porque eu tinha assistido os outros companheiros falarem e eu estava até com ciúme, mas fui convidado. Com e certeza. Aqui a gente está com a maior boa vontade e com o desejo de servir. Que este tema nosso seja proveitoso para muita gente. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigada. Até a próxima entrevista aqui na sede da DDE.